Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Vamos seguir com o fechamento dessas pequenas dicas de símbolos do livro que se intitula O Guia Completo de Tarô para Bruxas. Tem mais algumas dicas neles assim muito legais que eu vou estar usando ainda no nosso caminho. Hoje a gente vai com os 6 últimos símbolos que ela traz aqui nesse pequeno capítulo e que são as cordas ou correntes, amarras e restrições, balanças, equilíbrio, imparcialidade, justiça, esfinges, segredos, enigmas e os mistérios da vida. Ferramentas como enxadas, martelos, foices e etc. Trabalho árduo e realização. Água, saúde emocional e bem-estar, coroas, vitória e sucesso. Lembrando que isso não é a verdade, nada mais que a verdade, somente uma única verdade. Símbolos variam de acordo com a cultura, com o grupo de pessoas, há variações sobre o tema. Então, eu estou trazendo esse que está fresquinho, está fácil, vocês também estão pondo a mão por aí, e não vem com 30 milhões de palavras do lado para eu ficar aqui, né? Não vale a pena. Então, de toda forma, quando você estiver estudando o tarô, se for estudar o tarô, abre os detalhes, né, em qualquer um dos buscadores e você vai poder olhar vários detalhes, vai poder pensar naquilo que todo mundo já pensa na web, né, se bem que também há variações sobre o tema, certo? Mas a gente tem sempre que estar procurando preencher essas camadinhas de cebola. É isso que vai fazendo a construção do conhecimento do tarô. Na minha opinião, a aprendizagem de tarô é um processo super construtivista, super de uma etapa atrás de outra etapa, começando nas superfícies e se aprofundando, indo lá para as profundezas, quem sabe um dia chegando nas falhas das Marianas, no meio lá do Pacífico, o lugar mais profundo dos oceanos desse planeta. E eu também acredito que o tarô tem esse lugar. Então, bora? Bora nada. Você que está aí comigo. Gratidão profunda pelo caminho juntos. Espero que a gente continue trocando coisas muito boas, como estamos desde o começo do ano. Inclusive, gratidão a cada palavrinha, a cada pergunta, a cada comentário. Muito, muito obrigada por participarem, por fazerem ter um sentido de eu estar aqui contribuindo, trocando, passando alguns apertos e tudo certo. Para quem está chegando agora, vamos lá, né? Você faz favor de se inscrever nesse canal para fazer parte dessa gente linda. E de falar de tarô, de perguntar de tarô, de bater papo de tarô, porque tarotar é o que a gente gosta mais de fazer. Agora, mais do que isso, lembrem o quanto vocês me ajudam com um joinha e com um compartilhamento de vídeo. Vocês nem têm ideia do quanto isso é fundamental, do quanto isso dá um gás, né, no canal e tudo, e vai ajudando a gente a ir conquistando ombro a ombro, de passinho em passinho, um espacinho por aqui e um espacinho no coração de vocês. Isso para mim, super bom. E aí, se você quiser ficar mais pertinho, hablar mais próximo de mim, então assim, vamos lá. Aí tem esse link aqui embaixo do vídeo, o link lá no alto do meu canal do YouTube, e você segue direto para o 365 Aberturas de Tarô do WhatsApp. Lá a gente tem uma turma que vem taroteando até, e a gente fala de tarô, pensa tarô, conversa tarô. Claro que também entram algumas outras pequenas coisas ligadas a, mas em geral mantendo esse norte para a gente não se perder. É, aí você fica também sujeito a que a partir de agosto, quando eu retomar os sorteios, você tenha uma abertura aqui do 365 todinha para você. Lembrando que eu mantenho o sigilo de todo mundo, então quem olhar para trás as sorteadas não vai saber quem são. É todo um trabalho aqui interno, bem assim comigo, né? E com toda a que eu considero importantíssimo, né? Eu me considero com ouvido de padre, olho de padre, nariz de padre, boca de padre há 40 anos. Por quê? Porque há 40 anos eu leio tarô e não falo, não sei, não converso sobre isso, não é? Vou na festa dos amigos, se alguém faz um comentário, eu digo, não sei, não lembro. Sabe? Porque isso não só te dá um lugar de tranquilidade, do tipo, sentei ali para você, entreguei,
e deu. Eu não preciso ficar dormindo com isso, vivendo com isso, ou passando com isso, né? Essa não é a minha finalidade, pelo menos assim acredito eu, isso é meu modo de pensar, ok? E na sequência, isso te permite ter uma vida familiar, uma vida social tranquila, né? Do tipo, não tem que todo mundo o tempo inteiro ficar te lembrando ou falando. Não, desculpa, porque eu não lembro. E não lembro mesmo, por isso que eu gravo desde mocinha, porque eu não lembro. Não lembro o que eu disse, não lembro o que eu intuí, não lembro o que estava lá, não lembro. Então, esse é um exercício tão feroz que depois de tanto tempo, definitivamente não lembro as minhas, só para vocês terem uma ideia. Se eu não anotar, tô roubada. Se não tivesse gravado, meu Deus. Certo, gente boa? E esse é um lugar também de ter paz de espírito, não é? Eu acho que o único lugar que me deu um alívio profundo sobre isso foi o livro da consteladora sobre constelações de bonecos, a doutora Marusa Helena da Graça, porque no livro ela fala exatamente a frase mais ou menos assim, claro, eu não vou fazer igual. O mais significativo e que traz maior alívio, no caso ali de uma constelação de bonecos, e no meu caso, numa constelação de tarô. Uma pergunta aí para vocês, já pensaram sobre isso? Não? Pense sobre isso. É que quando você termina de fazer a leitura, você acabou de entregar para o outro tudo o que você viu que foi possível naquele momento. E é o que cabe para aquele momento. Mesmo que o outro continue com fome e com sede, ou não, que já esteja saciado, que se você entregou tudo, você está livre. E aí dá para respirar com a maior tranquilidade nos dias seguintes e subsequentes, porque não sobrou nada para você dizer para aquela pessoa que você não tenha dito. E aí o dever está cumprido. É assim que eu venho experimentando, experienciando essa arte de entregar uma leitura de tarô, não importando se presencial ou online, é igual para cada um dos meus querentes, clientes, pacientes, seja lá qual o nome que a gente possa dar para essas figuras lindas que chegam até nós, né, sabendo que a gente tem alguma coisa para entregar para elas. Beleza? Sou carteiro, né? Conselheiro. Vamos lá, gente? Então vamos seguir para a abertura de hoje, que ela tá bem bacana, ela fecha uma semana, nós vamos abrir uma nova semana, olha que bonitinho. Então, assim, seguindo aqui para as 365 aberturas de tarô, né? Comigo, Fernanda Vidigal, para você que está chegando, a gente está na abertura 216, creia você. Comecei na virada do ano e estou aqui cumprindo, estamos na metade, né? Mais da metade um tequinho. Então, hoje a gente vai falar dos tesouros do tempo. Um tema que estava junto lá também, dessa história de falar sobre negócios, sobre vida profissional, dinheiro e tal. E a gente às vezes esquece e não compreende, eu acho, do que são esses tesouros do tempo. Você só compreende quando um dia você olha para teu estúdio e fala, meu Deus, não tenho mais lugar para pôr livro, não tenho mais lugar para pôr carta, não tenho mais lugar. Mas não é só na questão material, é na questão de você falar, cara, olha o tudo que eu já garimpei, que eu já passei, que eu já li, que eu já enfrentei para construir o que eu tenho hoje, não é? Então, esses são os tesouros do tempo, que só o tempo traz. Então, esse é o tipo da abertura, não para falar daquilo que as astrais eu vou conseguir, né, ler agora. Pois é, eu tenho um pouco de aversão a essa conversa, porque eu não acho que a gente consegue usar astrais ler agora, não com profundidade, talvez um pouco raso, não é? E um pouco de inventividade, que me apavora um pouquinho, mas tudo bem, eu acho que é possível, né? Porque o ser humano tudo é possível. Então, definitivamente, quem sou eu para dizer que não? E nos Tesouros do Tempo, a gente vai estar justamente falando disso de como é que a gente garante um futuro seguro com ações no presente. Porque o importante não sou eu que já trafeguei 40 anos aqui no tabladinho do tarô, não. É você que está começando aí, você que está no começo da jornada, de você compreender que a jornada é crescente, que ela vai melhorando, que a gente é que nem vinho ou azeite, quanto mais curtido, melhor. Então vamos lá, um jogo para planejar e proteger o seu patrimônio pessoal ou familiar, com foco em organização prática e passos concretos. Porque tem pessoas que, claro, não estão no tarô, estão em outras áreas.
Não é? Como é que ela pode, por exemplo, proteger o patrimônio da família, que pode ser uma loja, pode ser uma prática, pode ser um pão, pode ser tanta coisa. Não é? Pode ser as pantufas, que nem tinha uma família lá que vem desde a avó a história das pantufas. Tudo isso é patrimônio, né? Muitas vezes é um legado, você recebeu dos que vieram antes, mas é um patrimônio que está na tua mão. E mesmo aquilo que você construiu, vamos supor, como eu e meu parceiro, a gente construiu um patrimônio comercial que está fazendo 17 anos. Pequenininho, jeitosinho, teimosinho, e estamos lá, não é? Então, isso é um patrimônio. Isso é algo que não veio do agora e que tem também que ser olhado, revisado, reavaliado, modificado, adaptado, atualizado, um monte de coisa. Senão você não dá conta do tempo. O objetivo desse jogo é revelar as áreas que precisam de atenção, organização e ações claras para construir um patrimônio sólido e garantir um futuro tranquilo. Para garantir futuro tranquilo, gente, olha, eu devo dizer que tem muito mais a ver com a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, tá? Por quê? Porque o planeta se mexe, o cosmos se mexe, as nações se mexem. Na verdade, as coisas são tranquilas, né, de acordo com a minha tranquilidade interna. Com cada carta, nós vemos que garantir um futuro seguro não é apenas sobre acumular. E as pessoas às vezes acham que não, eu preciso ter muitos milhões, muitos milhões, milhões. Só uma questão cumulativa, ou ter muito baralho, muito livro. Não, mas é sobre cuidar, planejar e agir com clareza. Como é que eu preservo isso? Eu preservo de um jeito que um dia o meu filho possa chegar aqui, eu não estando mais, e ele possa vender, né, esse acervo, tirando vantagem dele, porque está tudo bem cuidado, né, está tudo indexado, está tudo arrumado, ou não. Né? Então, cuidar, planejar, agir com clareza sobre o que eu estou fazendo hoje, agora, mas o que eu tendo a fazer amanhã, né? Isso é bem importante. Cada pequeno passo concreto hoje é um tesouro para amanhã. Isso é uma verdade, inclusive, para a própria sabedoria das leituras de tarô. Quanto mais você esclarece o seu querente sobre o hoje dele, sobre o que ele está planejando hoje, até projetando para amanhã, e quanto mais ele se apropria dessa informação e tem clareza sobre o que deve fazer, o futuro é melhor. Bora jogar? Então, bora lá jogar, que eu já falei demais. Aí, ó, uma abertura simples, gente, boa, do tipo daquela que não tem muita coisa na imagem, né? Uma subida, é uma observação com um tronco de árvore velho. Isso. Então, nós vamos começando pela carta 1 lá embaixo. Qual é a base real do meu patrimônio e segurança hoje? Significado, vi que a turminha está curtindo isso aqui. Essa carta mostra o que você já tem estruturado. Pode ser financeiro, pode ser emocional, pode ser material. Então vamos lá. Que tipo de patrimônio eu quero olhar? É a grande pergunta antes de fazer essa abertura. Eu estou a fim de olhar meu legado, meu patrimônio material. Não, eu quero olhar meu patrimônio financeiro só, grana. Quero olhar meu patrimônio emocional, né? Quero olhar meu patrimônio físico, minha coleção de selos. Então, assim, seja lá o que for, tenta colocar na cabeça que você está olhando para esse patrimônio. Porque ele indica o ponto de partida, o que já está seguro e serve como alicerce. Essa é a carta 1. Aqui já está ganho, beleza? Carta 2. Que desorganização ou falta de clareza pode estar colocando o meu futuro em risco? O significado. Revela o que está atrasando o seu progresso, que pode ser um hábito, uma mentalidade, ou uma ideia, uma crença, ou algo material que precisa ser arrumado para avançar. Carta 3. Qual é a ação mais urgente que eu devo tomar para proteger o meu patrimônio? Indica o passo prático que trará maior impacto agora, algo concreto que você pode começar ou fazer ainda hoje. Né? Às vezes é um curso, às vezes é uma compra. Vamos dar uma olhada nisso. Na quarta posição, quarta carta, quais medidas organizacionais eu devo estabelecer para os próximos meses? Então, vamos pensar numa organização. Aqui na carta 4, eu vou abrir quatro menores. Vou fazer questão.
Por quê? Porque é um jeito de eu saber quais são esses passinhos. Eu destrinchar a carta grande com 4 dicas. Gosto das 4, a gente está numa semana 4, eu vou continuar trabalhando 4, beleza? Por quê? Porque essa carta aponta estratégias ou rotinas que, se implementadas, garantirão crescimento e estabilidade. E isso pode ser muito útil para mim. E útil na jogada eu abrir os menores. Carta 5, que pessoas, ferramentas ou conhecimentos eu posso usar para facilitar esse processo. Então, o significado é que revela apoios externos que ajudarão na organização do patrimônio. Aqui eu acho, as outras todas posições eu vou de maiores, tá, gente? Boa, eu acho que é super suficiente. Mas lembrando que você pode sempre aclarar no método europeu com as menores. Por isso que eu gosto tanto dele. Carta 6. Quais armadilhas ou erros devo ficar atento para não comprometer os meus planos? E aqui talvez eu esteja naquela famosa, estou na repetição, eu estou fazendo repeteco. Dá uma olhadinha. O significado é avisa sobre atitudes, decisões ou influências que podem desviar você do caminho da segurança financeira ou da segurança desse patrimônio que você está olhando, né, do seu próprio patrimônio como um todo. Aí você vai ficar bastante livre no pensar do tópico, né, dessa abertura. Ela é uma abertura mais aberta, digamos assim, de vocês colocarem o que vocês realmente querem olhar, né? De repente eu quero olhar só meu patrimônio de bens imóveis. De repente eu quero olhar só meu patrimônio da minha coleção de carros. Sei lá, dá uma olhadinha nisso antes de começar a jogada. Qual o resultado? Carta 7 e última, ela já fecha fora do jogo, né? Porque ela é o qual resultado concreto eu posso esperar, então ela é a carta futuro, se seguir esse caminho de organizações e ações. Se eu olhar para tudo isso e remodelar algumas coisas que eu estava pretendendo, o que eu vou conseguir? Então, o 7 é essa ponta para o futuro, para o amanhã. Mostra o benefício real que virá da sua disciplina e organização, segurança, prosperidade, paz de espírito, né? Isso te ajuda a colocar para diante alguma coisa. Então, a gente é a famosa carta conselho, né? A carta futura, é aquele cartão que a gente fica esperando para dar uma clarada na vida. Então, bora jogar, gente boa? Vamos lá para a mesa, que aqui a gente realmente gosta de uma mesinha bem posta. Então, vamos lá. Ah, inclusive, falando de mesinha bem posta, né? Muitas vezes eu vejo algumas pessoas me perguntando na web como um todo, o que você coloca na mesa, tal. Eu sou uma apaixonada por quartzos, não é? Então, quando eu viajava era o meu lugar mais difícil. Aí eu criei a paixão pelos gráficos de radiestesia, radiônica, na bem da verdade, né? A radiestesia é uma coisa, a radiônica é justamente a cura através da forma. E aí eu aprendi que tinham nos canais condizentes de vender artigos de radiestesia radiônica, e eu levava comigo pequeninos, como fala, pequeninos gráficos em miniatura, tamanho bolso, tamanho bolsinha, e eu infiltrava assim no meio, né, dos baralhos e das minhas bolsinhas de pano. Acho legal isso, né? Um dia eu vou falar das bolsinhas também. E de trazer, então, esse lugar para a mesa, aonde eu sinto que tem uma energia patrocinando o meu trabalho. Mas eu sempre levei um pedacinho de pedra, que depois voltava da viagem, ou voltava do atendimento, ia lá para o jardim, tomava água de chuva, tomava banho de sol, tomava banho de lua, banho de tudo. Né? Porque eles ficam felizes, eles brilham, que é uma coisa assim impressionante, e você percebe o quanto a pedra está grata, feliz e satisfeita por estar no seu habitat natural. Essa semana, eu acho que a única intrusa nova aqui que eu achei legal, porque encontrei lá perdida, sentida, né? É um quartzo branco que eu coloquei para cá para eu antenar mais coisas, resolvi colocar para cá, já que eu tenho um limite de atuação, não é? Com a câmera. Então, nesse limite, às vezes eu ponho outras amigas que eu amo, que são conchas, gente. Amo concha, caramujo, adoro, adoro, adoro. Tenho uma coleção infinita. Coisa de louco. Certo? E as pedrinhas estão sempre por aqui. Pedrinha, pendulinho, estão sempre alguém por aqui, inclusive porque os meus clientes muitas vezes não conhecem ou querem ver o que eu estou dizendo, ou às vezes indico umas pedras, umas coisas, águas cristalizadas, gosto muito.
Combinado? Bom, como é a última abertura dessa semana? Como é uma abertura falando do meu patrimônio, né? E eu acho que eu quero inspirar vocês e o futuro para trazerem mais baralhos, assim, com essa característica do The Urban Tarot. O tarô urbano. Gente, eu estou numa reforma no meu estúdio, e aí vocês vão perdoar se algumas dessas coisas nessas semanas ficar um pouco bagunçado e eu não tiver a caixa. Eu ponho a caixa num outro momento ou embaixo. Em algum momento vai sair a caixa do Urban, né? Que é esse design moderno. É um baralho todinho baseado no baralho do Crowley. É um baralho muito atual e muito legal. Eu estou realmente encantada. Assim como eu fiquei encantada com o Videntes da Luz, agora eu estou super empolgada com esse daqui. Normal, a gente vai atualizando o quê? O que é legal ter mais de um baralho, Fernanda? Para atualizar a iconografia, a pictografia, a imagem do teu cérebro. Presta atenção sobre isso. Muito bem, então a gente vai vir. Você fez aquela cópia no teu diário de bordo bem bonitinha para essa abertura? Printou a tela? Então a gente pode tocar para seguir. Então, o que que eu vou fazer? É uma abertura de comprido, que não vai caber na minha mesa, mesmo com essa, eu teria que usar as titicas. Então, eu resolvi que eu vou fazer duas colunas: um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete para cá. Combinado? Então, vamos lá. Eu tenho aqui os meus arcanos maiores, eu vou trabalhar com o método europeu. Depois a gente vê o que faz, né? Depois eu vou. Tem aquela cartinha lá no meio, aquela posição no 4 que eu quero olhar diferente. Então, vamos lá. Abrindo os 22 aqui, qual é a base real do meu patrimônio e segurança hoje? A gente está falando de vida material, gente. Então, assim, claro que você pode olhar para o emocional e tal, mas eu estou olhando para a vida material, combinado? Desde o começo dessa semana do imperador, eu estou olhando para as coisas de negócios, trabalho, finanças, bem patrimoniais, blá, 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 blá. Então, a base aqui do meu patrimônio, no sentido material, está aqui, ó. Isso é o que eu já tenho. Vou começar com a cartinha um. Isso. 2, que desorganização ou falta de clareza pode estar colocando o meu futuro e esse patrimônio em risco? Vou até fazer uma coisa para vocês. Eu vou colocar cruzando, que todo mundo já está meio habituado, que carta cruzada é uma carta, se não é negativa, é controvertida, né? Não preciso pôr invertida para colocar ela totalmente no negativo, porque aqui é uma desorganização. Talvez eu precise olhar de um melhor jeito. Carta 3, qual é a ação mais urgente que eu devo tomar? Então, aqui é importante, né? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer aqui? Foi onde meu olho foi antes, e aí você também tem que acompanhar um pouco se o seu cliente é visual, é auditivo, é sinestésico, né? Os sinestésicos só gostam de leitura presencial, e tá tudo certo. Vamos lá. Qual é a ação mais urgente que eu devo tomar para proteger o meu patrimônio? Essa é a carta que traz uma certa chave. Eu vou até parar, já que eu estou nesse lugar de qual é a ação. Tudo bem que ele está falando de uma ação, não é verdade? Era esse? Indica o passo prático. Ah, não, esse é só um. Tá bom, eu posso pegar só um. Vamos lá. Eu vou pegar um apoiador aqui. Um. Só um apoiador, é a próxima, né? Então, assim, um, dois, três. Não, era essa mesmo. Eu que confundi, né? Aqui são quais a ação mais urgente, vai lá, um. E aqui, quais as medidas, né? Essas medidas eu quero um, dois, três, quatro. Um, não. Dois, três e quatro. Puxei quatro medidas ou quatro olhares ou tendências para essas medidas, beleza? Porque isso aqui é o meu aconselhamento, é onde eu vou estar me aconselhando do que eu posso vir a fazer. Volto para os arcanos maiores, né? E vou para a quinta carta. Que pessoas, ferramentas ou conhecimentos eu posso usar para facilitar nesse plano. Aqui é de pezinho mesmo. Por quê? Porque aqui eu estou falando quem pode me apoiar, quem são os meus apoiadores, né? O que pode me apoiar. Aí, a de cima é a turma da armadilha. Meu Deus, eu vou pôr aqui a última, é minha armadilha, né? Já vou pôr ela ali na posição deitadinha, porque isso já me ajuda a saber que
tem que ler mais ou menos, né? Já não está muito bom. Aqui vamos lá de conselho e de água benta. E aí, por último, qual é o resultado concreto que eu posso estar tendo, fazendo todo um pensamento sobre tudo isso que está aqui, bem feitinho. Combinado? Não, não é a primeira. Aqui. Aqui é a minha carta 7 que eu posso pôr até separadinho para não confundir. Ah, Fernanda, então você não é totalmente avessa a que a gente puxe um esclarecimento. Eu gosto muito, quando eu estou com o método europeu, eu gosto de ter as menores aqui para eu ter mais ferramenta elucidativa. Mas eu ponho um limite natural, que é a história de, no máximo, 4 cartas. Porque se você começar 5, e 6, e 7, e 8, por aí. Então, assim, definitivamente não há fim, né? Você pode acabar colocando todas as cartas e aí perde sentido. Então, ponha na cabeça quantas de esclarecimento você acha que são importantes. Para mim, normalmente é fogo, terra, água e ar, que são os 4 naipes, mesmo que não venham os 4 naipes. Mas eu vou abrir 4 seres, vou abrir 4 cantos, 4 janelas. Se isso ajudar, beleza. Mais do que isso, eu acho que já entra na centelha do caos. Como todo bom 5 entra para a centelha do caos. Então, não vou, de verdade, não vou. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que está o meu patrimônio? Porque a primeira, se você anotou bem aí no seu diário, ela está falando, né, do que eu já tenho estruturado, o que será que eu já tenho estruturado? A arte. A carta da arte, nome arte dado pelo Crowley, para quem não sabe, é a temperança, o arcano 14, né? E o arcano 14 para o Crowley tinha ele nominalizou a arte por conta de todo alquimista no passado ser tido como um artista, aquele que alquimiza o chumbo para virar ouro, né? Aquele que alquimiza, que mistura as duas ânforas, eternamente alquimizando. Então, assim, o que me conta? Meu patrimônio é bem estruturado, ele, enquanto a arte, né, na arte de jogar, na arte de atender, né, eu já tenho, vai terminar esse ano, eu vou fazer 40 anos de chão de cartas, né? Então, assim, como tarotista, eu me sinto como alguém que já é artista, já tem dominância sobre muitas práticas, já conhece um bocado de coisa, mas jamais conheço tudo, né, gente? Não dá. Então, assim, mas sim, eu acho que o meu maior legado é a arte que eu professo, é a arte que eu tento ensinar. Inclusive, muitas vezes, um dos primeiros nomes era a Casa Marumimi de Arte Terapia, mas depois veio a arte terapia. Eu tive que tirar isso, porque eu não sou uma artista no sentido de pintura, desenho, né? E nem proponho uma arte terapia com esse olhar. Mas eu sou uma arte terapeuta dos oráculos. Isso eu proponho olhar. Esses pedacinhos de carta, para mim, falam muita coisa em várias línguas diferentes, certo? Então, isso é o que eu tenho. Acho bacana olhar para isso, delícia trazerem, né, o campo hoje trazer isso para mim. Temperança tem estado bastante à minha volta, né, nessa caminhada, fico contente. Significa que eu fui criando, como bom artífice, um bom berço da minha arte que desorganiza. Tenho até medo, gente. Essa segunda que estou enrolando, porque assim, ai meu Deus, lá vem a desorganização, vou levar um tapinha na cara, mais outro. Vamos lá, o que está dando, né, problema? O que está dando problema é o carro. Então, assim, muita pressa, indo muito direto a alguns pontos, a característica do carro de meio desembestar, ainda a gente teve uma conversa linda, linda, de uma aluna querida, tanto do 365, companheira, e lá no Quatro Estações, onde ela falou, Fernando, o carro pode desembestar, né? Pode atropelar Deus e o mundo, aí atropela o direito com o esquerdo, com horror, não é? É uma encrenca. Assim como ele pode ficar paralisado. E aí ela me deu uma grande chave nessa conversa. Um beijo para você, viu? Patrícia, muito querida, porque naquele momento ela me deu um grande uau, certo, é verdade. Tem o lado do excesso, que é ruim, como o lado da ausência, que é o carro parado na garagem sem sair, sem se movimentar. Então, onde eu estou pecando? Se tem uma desorganização, está nos tempos e ritmos.
Tá na história do vamos ou não vamos, é o que está atrasando o meu progresso. O ritmo, ou a falta de ritmo, ou o tempo que eu fico paralisada ou parada, né? O tempo que talvez eu saia desembestada. Isso é bem, bem legal, né? Eu até coloquei o carro na geladeira, que eu acho que estou precisando estudar o cara, né? Estou precisando trabalhar com ele. Qual é a ação mais urgente que eu devo tomar para proteger o meu patrimônio? Então, do mesmo jeito que eu estou descobrindo que o carro é algo que eu tenho como desorganização, então não está no positivo, ele está do tipo, olha o remédio, presta atenção, o que você vai fazer? Aqui é o cara, né, que são a primeira ação mais urgente para eu tomar, que eu acabei tirando um menor, para eu ter uma ideia de onde isso se dá. E que lindo, né? Que ação mais urgente eu devo tomar. E aí, de novo, aquele nocaute técnico, porque o mundo. Bom, tem um mundo, né, de ações para poder tomar. Então, assim, eu preciso tomar ações importantes. Como passo prático, ir ao mundo, como passo prático, lembrar que o Ouroboros é eterno, né? Que é esse lugar estilizado aqui na carta dele, a coroa de louros, a gente recebe algumas, perde outras ao longo da vida, fecha um ciclo, abre outro, fecha um ciclo, abre outro, que é o arcano do mundo. Mas, sobretudo, como é que eu vou fazer essa grande travessia, esse fechamento? Né? Não é um encerramento, mas todo evento não tem um encerramento. O palco, quando está lá com o teatro, não tem um encerramento. Então, como é que eu estou lidando com isso? Né? Eu estou realizando, estou fazendo algo importante, algo que eu gosto, mas a ação mais urgente é torná-la mundial, é torná-la do mundo mundial, é torná-la conhecida. Entendo assim, tá, gente? E o Ai, gente, olha que ótimo, delícia. Isso, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu não quero, mas meu dedo vai cobrir. E aí, o cara que veio aqui, né, é o Cavaleiro de Paus, que na visão do Urban Tarot é o The Rockstar, a estrela do rock. Então, assim, definitivamente, se tem uma ação que eu estou precisando fazer, que eu acho que eu tenho medo dela realmente, desde mocinha, quando eu queria cantar, é essa coisa do vai ao mundo e põe a sua estrela do rock para fora. Você vai ter que mostrar, né? Então, essa é a ação urgente a ser feita, de aparecer, de mostrar o teu trabalho, mostrar para as pessoas e lá, beleza. Quais medidas organizacionais eu devo estabelecer para os próximos meses? Eu tirei 4 cartas. Então, como o tarô normalmente tem uma abrangência de 3 a 6 meses, eu posso entender que o maior mais 4 deu quase lá, né? O maior aqui, quais medidas? O mago, mais de uma, né? Olha que legal, tirei o mago e ainda puxei as 4 cartas. Isso é lindo quando acontece, gente. Ainda tem 4 velhinhas nessa do The Urban, o símbolo do infinito. Ele está compondo uma música na frente de um teclado, com a taça, a espada, a estrela e o bastão. E o bastão aqui para ele é uma vara mágica. Sim, que eu tenho que estar muitas coisas, eu tenho que estar ajustando esses 4 elementos, os 4 pontos da vida. Sem ajustar os 4 pontos da vida, a gente não faz nada. Então vamos lá. No naipe de ouros, 6 de ouros, que para o Crowley é uma carta de sucesso. Está na hora de eu abraçar o sucesso material. Então, qual a medida que eu tenho para estabelecer nos próximos meses mais sucesso material? Aí eu venho para o príncipe de espadas, que é o hacker. Então, o que que eu entendo aqui quando a gente fala de uma questão de espadas, né? De que eu domine os conhecimentos, mas sobretudo a web. Desculpe a minha vozinha hoje, peguei uma gripe. Ah, eu estou fazendo vários pequenos cursos para fazer o quê? Atualização sobre como manejar a internet, como lidar com ela, como lidar com aplicativos, como melhorar a exposição. Tudo isso também é uma questão aqui. Então, meus próximos passos, um deles já está na pauta, né? Esse estava só no pensamento, que é melhorar os ganhos, então é efetivo, vamos lá, né? Preciso melhorar os meus recebimentos. Olha que interessante, tirei 2 cartas de ouros e 2 cartas de espadas.
A turma aqui está toda misturada, tá, gente? De verdade. Então, aqui duas cartas mais altas. Na sequência, é na matéria mesmo. Gente, olha, eu faço Pilates 2 vezes por semana. Estou lá todas 2 vezes por semana. Que é para melhorar a minha estrutura, a minha elasticidade, fazer as trocas necessárias, aprender. Mas estou precisando trazer essa simplicidade, né, também para o meu dia a dia. Então, continuemos nos exercitando no dar e tomar, no dar e receber, que é o 2 de ouros, como eu compreendo. No 6 de espadas, a gente tem a ciência. Então, da mesma forma que eu tenho que compreender a questão do que é a web, a internet, como isso tudo funciona, eu também vou ter que me escolar nas questões intelectuais, científicas, né, me balizar naquilo que eu puder, do que é científico, do que é conhecido, para poder, então, com isso, aumentar, facilitar o meu progresso. Beleza? Com o mago na mão, gente. Ó. O mago, meu mago, está precisando manipular espadas e ouros. Dá uma olhadinha no seu aí. Hã? Muito bem. Aí a gente sai dessa turminha bem bacana. Gostei muito disso aqui. Que pessoas, lindo, que pessoas, ferramentas ou conhecimentos eu posso usar para facilitar esse processo? Então, aqui revela o meu apoio externo, né, na organização. Olha, essa é uma carta muito emblemática desse baralho, porque mostra é uma parede, né, toda em homenagem a todos aqueles que se foram, morreram no evento das Torres Gêmeas. Independente da gente gostar, não gostar do país, não interessa. Tá? A mesma coisa a gente tem em outros lugares de guerra. Né? Lá na terra da minha irmã, um lugar tão pequenininho, mas tinha um museu em Caldas de Montbui sobre a Guerra Espanhola. E a quantidade de pessoas que são perdidas nesses eventos hediondos. A gente pode olhar do jeito que for. Alguns são cataclismas, outros são da nossa própria criação. Então, o que que você entende pelo de Eon? O Aeon é uma carta que o Crowley renomeou, que é a carta do julgamento. Então, assim, que pessoas, ferramentas ou conhecimentos eu posso usar para facilitar o meu progresso? Todos os meus ancestrais. É como eu entendo essa carta hoje, constelatoriamente falando, de tudo aquilo que veio antes, além dos meus ancestrais, de todos os ancestrais do tarô, né? Que eu posso usar todos aqueles que vieram antes na minha formação como estrutura de peso, de carinho, de resposta, a minha gratidão profunda de estar aqui. E aí tem bastante gente aqui. Muito bom. Apoios externos, vários, em vários lugares. Na carta 6, quais armadilhas ou erros eu devo ficar atenta para não comprometer o meu plano? Ai, tinha que vir, né, gente? Conhecido, amigo, perigoso, o meu malvado predileto, olha ele aqui. Esse é um dos diabos mais modernos, mais Morningstar que eu já vi, né? Que são as questões de vício, as questões do submundo, as questões do nosso submundo, das nossas vísceras, das nossas negatividades, daquilo que a gente tem de mais mundano, que eu seja capaz de olhar para essas atitudes, decisões ou influências com o máximo de cautela, o máximo de discernimento, o máximo de força de luz, que é para dar certo. E aí, qual é o resultado concreto depois que eu olho para tudo isso? 8 de espadas. Essa é uma justiça estranha e diferente desse artista. Foge totalmente, tá baseado no Crowley, mas aqui foge total, porque é aquilo que a gente chamaria da polícia, ou dos regulamentos, ou mesmo olhando para tudo isso, eu posso me regrar, me policiar, me organizar melhor, que é como eu entendo o arcano da justiça, né, para poder atingir a manutenção, a melhor manutenção possível do meu patrimônio. Então, eu vou ter que continuar usando a justiça como um olhar, né? Não dá para fazer, então a gente pode. Não, não, organiza. Organiza, vai lá lavar os pratos, vai lá fazer o café da manhã, vai lá lavar roupa. Organiza tudo dentro da tua carreira e da tua vida pessoal. Mais do que isso, para mim, a justiça fala muito das regras do jogo, da vida.
E eu tô na regra de jogo agora, né? Eu nasci numa regra de jogo de 1965. E a gente está numa regra de jogo de 2025. Então, quais são as regras do jogo, sobre patrimônio, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre web que a gente tem para hoje? Podemos nos atualizar, nos organizar, né, para tirar o melhor possível proveito disso sem perder a cabeça lá para o meu amigo malvado predileto, o senhor Devil ou o diabo. Aí tô bem, bom, eu já tô meio, né, tô meio gripada, gente, então não tô com todo aquele pique, né, da Globo, mas essa leitura foi bacana, eu tô curtindo as dicas que eu tô recebendo, espero que você possa ter printado aí a tela. A gente vai seguir, então, a partir de amanhã para mais uma nova jogada. Mais do que isso, a gente vai estar começando uma nova semana. A semana 31 vai para a semana 32. E como o 5 é o número, né, final do meu destino, é para onde me leva o Papa, eu vou fazer uma semana, não como eu fiz a do Imperador, mas como muitos tarotistas fazem, baseada nas aberturas do Papa. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha nisso amanhã juntos? Então tá. Então, por hora, a gente fica com um beijo, um queijo, um tarotê para todos vocês e a gente se vê amanhã. Gratidão.